Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 305. Com a graça de Deus, hoje vamos começar mais um livro. Hoje, o livro de Atos dos Apóstolos. Rezemos juntos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para começarmos mais um dia. No dia de hoje, nós vamos começar Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos pode ser definido como a primeira história da Igreja. Quem gosta de história, quem deseja conhecer mais sobre a Igreja Católica, o começo do cristianismo, o livro que melhor relata, que melhor conta aquilo que aconteceu com a Igreja depois da ressurreição de Jesus é o livro de Atos dos Apóstolos. Se nós recordarmos o Evangelho de São Lucas, nós vamos perceber que aqui existe uma continuidade entre os dois livros. O livro de Atos dos Apóstolos poderia também ser dito como o livro dos Atos de Pedro e também dos Atos de Paulo. Nós vamos perceber dos capítulos 1 até o capítulo 12, que nós temos ali como enfoque principal São Pedro. Depois dos capítulos 13, 14 e 15, nós temos como se fosse uma transição, onde esses dois apóstolos eles aparecem com destaque, eles aparecem de forma especial, mas a partir do capítulo 16 até o capítulo 28, o destaque está principalmente em São Paulo. É como se fosse um relato daquilo que Paulo foi realizando, principalmente nas suas viagens. Na verdade, nós temos aqui esses dois personagens que são muito importantes, mas o protagonista, aquele que é o central no Atos dos Apóstolos, é o Espírito Santo. O protagonismo nos Evangelhos estava em Jesus. Agora o protagonismo vai estar no Espírito Santo. Nós vamos ver o Espírito Santo conduzindo a comunidade, conduzindo os apóstolos, tudo aquilo que foi acontecendo era conduzido pelo Divino Espírito Santo. Então, o protagonista principal desse livro que nós conhecemos agora é o Divino Espírito Santo. Eu particularmente posso dizer que eu gosto muito. O livro que eu mais gosto, aqui não é exagero, não estou dizendo o mais importante, mas o livro que eu gosto mais da Sagrada Escritura é o livro de Atos dos Apóstolos, porque aqui responde a uma grande curiosidade. Quem eram os cristãos depois da ressurreição de Jesus? O que aconteceu com eles? Então, esse livro vai falar sobre isso. No dia de ontem, o padre havia pedido para vocês, para nós lermos os capítulos 1 e 2, mas eu confesso que aqui nós vamos dar uma ajeitada aqui no nosso cronograma, para que nós possamos fazer uma introdução um pouco mais aprofundada. No dia de hoje nós vamos ler apenas o capítulo 1. Lendo o capítulo 1, nós conseguimos desenvolver um pouco mais aquilo que é a estrutura desse livro. Se vocês têm um marca-página, tem algo para identificar uma outra passagem da Bíblia, eu tenho aqui a minha relíquia de Santo Antônio, e o padre, com essa relíquia de Santo Antônio, eu rezo por cada um de vocês que nos acompanham. Temos aqui uma relíquia, uma das partes da veste de Santo Antônio. Então, nós vamos para o Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Então, Atos dos Apóstolos 1 e São Lucas, capítulo 1. O padre já disse isso na introdução do livro do Evangelho de São Lucas e vai repetir agora. Nós vamos perceber que existe um paralelo, existe uma grande proximidade entre esses dois livros, porque no início do cristianismo é como se um fosse a continuidade do outro. Vamos começar esse primeiro capítulo para ele ficar, na medida do possível, bem explicado. O padre vai ler o máximo que eu conseguir. Então o texto diz assim, aqui eu marquei algumas informações que são principais, nós chamamos de prólogo. Prólogo é como se fosse uma introdução. Possivelmente na Bíblia de vocês está assim, entre os versículos 1 e 5 nós temos o prólogo.
Os evangelhos, o padre usou a Bíblia da CNBB. Eu mostrei a minha tá bem... Aqui não tem propaganda de nenhuma Bíblia, de nada. Foi porque eu tinha mais familiaridade. Primeira vez que eu li a Bíblia da CNBB, quando eu estava no noviciado. Então aqui tem muitas anotações do evangelho. Então vocês podem ver uma Bíblia bem velhinha, bem surrada. Mas da mesma forma que eu fiz no Antigo Testamento, eu vou fazer agora. Então o padre volta agora com a Bíblia de Jerusalém. Minha Bíblia de Jerusalém praticamente toda grifada, todo o Antigo Testamento. Então cada um vai usar a Bíblia que preferir. As traduções elas são muito parecidas, e tanto a Bíblia da CNBB, Bíblia de Jerusalém, nós temos a Bíblia do Peregrino e também a Bíblia da Ave Maria. Elas são muito confiáveis. Uma que eu usei também na teologia, que eu gosto, eu penso que ela é boa, é a tradução ecumênica da Bíblia, a TEB, também é uma Bíblia muito boa. E aí para quem está em Portugal, a Bíblia Difusora, tá? São as Bíblias que eu recomendo. O texto começa assim, Atos dos Apóstolos. Fiz o meu primeiro relato, ou seja, o autor tinha escrito um livro antes. Fiz o meu primeiro relato. E a pergunta é, qual foi esse primeiro relato? Fiz o meu primeiro relato, ó Teófilo. O que significa Teófilo? Teófilo pode ser a comunidade, pode ser uma pessoa física. Teófilo é a junção de duas palavras no grego, Theo e Philos, é amigo de Deus, ou filho de Deus. É um termo carinhoso que se dizia para pessoas que eram próximas, pessoas que eram cristãs. Como hoje a gente fala, o amigo, o cara, o bacana, o cristão. Então, naquela época, Teófilo era uma saudação grega para dizer que alguém era uma pessoa querida. Então, Teófilo é filho de Deus. Então, fiz o meu primeiro relato, a gente vai descobrir qual que é esse primeiro relato. Fiz o meu primeiro relato ao Teófilo a respeito de todas as coisas que Jesus fez e ensinou desde o começo até o dia que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera sob a ação do Espírito Santo. Então aqui a primeira vez já aparece o Espírito Santo. Nós vimos que o primeiro relato dele vai do começo da vida de Jesus até quando ele foi elevado ao céu. Convido que vocês, o padre, agora nós vamos para o primeiro versículo do capítulo 1 de São Lucas. O padre pediu para vocês marcarem, quem não conseguir encontrar agora pode encontrar depois. E aí o importante é que deixa marcado também Atos dos Apóstolos, que daqui a pouco a gente volta lá. O texto diz assim, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra, a mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo desde o princípio, escrever-te de modo ordenado, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Então, o Evangelho de São Lucas ele é dedicado a Teófilo. O texto de Atos dos Apóstolos também é dedicado a Teófilo. Como que a gente pode perceber a relação entre esses dois textos? Ele é dedicado à mesma pessoa. Atos dos Apóstolos diz do primeiro relato. E o primeiro relato tudo indica que é esse Evangelho de São Lucas. O Atos dos Apóstolos diz ali ainda no começo que vai narrar que o primeiro livro que ele fez, o primeiro relato, narrou tudo o que Jesus fez e ensinou desde o princípio até o dia que foi arrebatado ao céu, depois de ter dado instruções aos seus apóstolos. Então, se nós formos ao capítulo 24, que é o último capítulo do Evangelho de São Lucas, ele vai terminar assim, no versículo 50. Depois levou-os até Betânia e, erguendo as mãos, abençoou-os. Enquanto os abençoava, distanciava deles e era elevado ao céu. Então, do mesmo jeito que diz Atos dos Apóstolos, que terminou o primeiro relato do autor, aqui nós vamos ver no Evangelho de São Lucas, que está terminando a narração deste Evangelho de São Lucas. Então aqui nós chegamos a uma conclusão. Qual que é essa conclusão? Essa conclusão aqui nós estamos diante do mesmo autor de São Lucas, é o mesmo autor de Atos dos Apóstolos. E aí o texto diz, ainda a eles apareceu-lhe vivo depois de sua paixão, com muitas provas incontestáveis durante 40 dias. Apareceu-lhes e falou
do que concerne ao reino de Deus. Então, no decurso de uma refeição com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai. Ou seja, aqui o autor já está mostrando que eles deveriam ficar em Jerusalém para aguardar a promessa do Pai. Qual que era a promessa do Pai? O que Jesus falou? Eu vou, mas eu vos enviarei o meu Espírito. Então aqui é uma explicação daquilo que vai acontecer em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, eles estão em Jerusalém. A pergunta é, por que Atos dos Apóstolos começa dizendo que eles deveriam estar em Jerusalém? Porque no primeiro texto, no Evangelho, este tinha sido o pedido de Jesus. E aí, nós vamos ter ainda, dizendo que eles deveriam aguardar a promessa do Pai, a qual disse ele, ouvistes de minha boca, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, havia uma promessa lá no Evangelho de São Lucas, que eles receberiam o Espírito Santo e deveriam permanecer em Jerusalém. E aqui, eles estão em Jerusalém. Então, esse é um prólogo para mostrar que nós temos duas obras distintas, mas aqui muito próximas, estão como se fossem assim muito conectadas mesmo. Um diz os atos de Jesus e os outros são, podemos dizer assim, os atos do Espírito Santo, através da ação dos apóstolos, principalmente de Pedro e de Paulo. Versículo 6. O padre lê, porque aqui no versículo 8, eu já havia dito antes, nós temos aqui algo central. Estando, pois, reunidos, eles assim o interrogaram: Senhor, é agora o tempo em que irás restaurar a realeza de Israel? E ele respondeu-lhes: não compete a vós conhecer os tempos e os momentos em que o Pai fixou com sua própria autoridade. E agora vem o principal. Aqui está a estrutura da obra. Mas recebereis uma força, a do Espírito Santo, que descerá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Qual que é a promessa de Jesus no início de Atos dos Apóstolos? No início, quando a igreja estava reunida depois da sua ressurreição. A promessa é: eu vos enviarei o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Onde? Em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, que é na região ali, nós estamos ainda em Israel, e depois até os confins de toda a terra. Nós temos Jerusalém, Judéia e Samaria até os confins de toda a terra. Como que o livro dos Atos dos Apóstolos pode ser dividido? A ação dos apóstolos em Jerusalém, a ação dos apóstolos na Judéia e na Samaria, e depois a ação dos apóstolos até os confins da terra. Do capítulo 1, versículo 1, do começo do livro, até o final do capítulo 7, nós temos os apóstolos agindo em Jerusalém. Então, quem consegue aí, vamos rapidinho com a nossa Bíblia, nós vamos para o capítulo 8, versículo 1. Capítulo 8, versículo 1, ele diz assim: Ora, Saulo estava de acordo com a execução de Estevão. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Opa! Judéia e Samaria, ali havia sido prometido. Jesus ele tinha dito que a igreja primeiro eles pregariam em Jerusalém, depois na Judéia e na Samaria, e aí por fim nos confins de toda a terra. Então, capítulo 8, versículo 1, nós começamos a segunda parte do Evangelho. Qual que é essa parte? Os apóstolos pregando na Judéia e na Samaria. Vamos ver quando que isso encerra. Encerra quando? Quando eles são enviados para pregar em todo o mundo. E aí nós vamos para o capítulo 11. Para o capítulo 11, nós vamos para o versículo 19. Claro, se vocês encontrarem outros padres, outros estudiosos, tem gente que faz uma divisão diferente. Para mim, essa é a mais clara e é aquela que a gente pode tocar no texto e ver. Então, no versículo 19 diz assim: Aqueles que haviam sido dispersos desde a tribulação que sobreviera pela causa de Estevão, espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Haviam entre eles, porém, alguns cipriotas e sirineus. Estes, chegando a Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. Opa! Capítulo 11, versículo 19 seguinte. Aqui começa a ação missionária. Onde começa a ação missionária? No restante do mundo. Primeiro estava em Jerusalém,
depois estava na Judéia e na Samaria, que ainda é Israel, e aí a partir do capítulo 11 nós vamos ver o cristianismo se espalhando pelo mundo, na Síria e onde nós temos atualmente a Turquia, que nós temos a cidade de Antioquia. Então esse daqui é o plano da primeira história da igreja. O cristianismo ele foi se expandindo, ele foi se propagando no mundo todo. Então primeiro tem uma propagação geográfica em Jerusalém, na Judéia e na Samaria, e depois nos confins da terra. E outro ponto também que é interessante nesse evangelho é, ao mesmo tempo que tem uma expansão geográfica, nós vamos perceber um desprendimento do judaísmo. O cristianismo ele vai tendo uma identidade própria. Muitos poderiam questionar assim, olha, para ser cristão é preciso também ser judeu? O que nós trazemos, o que nós não trazemos? Então, à medida que o cristianismo ele vai se expandindo, aqui é a Igreja Católica, à medida que o cristianismo vai se expandindo, vai tendo um distanciamento daquilo que era o judaísmo. Então, eu sei que muitos têm papel, caneta, tem marca-página. Esse versículo 1, esse capítulo 1, versículo 8, para mim, ele é fundamental. O padre mostra novamente aqui a minha Bíblia. Então, aqui, possivelmente... Então vocês veem que aqui está muito bem grifado. Para mim é um texto principal. Aqui, esse primeiro momento vai dizer sobre a ascensão de Jesus. Então, nós vamos dizer, o texto vai falando sobre a ascensão, e aqui diz que eles deveriam ser testemunhas. Dito isto, foi levado à vista deles, e uma nuvem oculta o ocultou a seus olhos. Estando a olhar atentamente para o céu, enquanto ele se ia, 2 homens vestidos de branco encontraram-se junto deles, e lhes disseram, homens da Galileia, por que estáis aí a olhar para o céu? Este Jesus que foi arrebatado dentre vós para o céu, assim virá, do mesmo modo como viestes para o céu. Então aqui nós temos o começo do primeiro capítulo, lembrando o dado da ascensão. A ascensão que aconteceu depois de quantos dias? A ascensão que aconteceu depois de 40 dias. Aqui nós já temos um número teológico muito importante, que é o 40. Então eles estavam em um período de 40 dias. Um período de 40 dias esperando pela vinda de Pentecostes. Jesus ainda estava entre eles. No versículo 12, aqui nós temos um outro problema, aqui talvez o problema principal aqui no início do cristianismo. Judas ele tinha deixado o grupo e agora nós precisávamos de alguém para substituir Judas. E aqui nós temos a escolha daquele que ficaria no lugar de Judas. Então dizem que eles subiram para o andar superior. Diz que, versículo 14, todos eles unânimes perseveraram em oração, com algumas mulheres, nas quais Maria, a mãe de Jesus, com outros dos seus irmãos. E aí no versículo 15, naqueles dias, olha a importância da figura de São Pedro. Naqueles dias, Pedro levantou-se. No meio deles, no meio dos irmãos, naqueles dias, Pedro levantou-se no meio dos irmãos. O número das pessoas reunidas eram mais ou menos 120, e disse, irmãos, era preciso que se cumprisse a Escritura, por boca de Davi. O Espírito Santo havia de antemão falado a respeito de Judas, que se tornou o guia daqueles que prenderam Jesus. E aí eles vão dizer que Judas traiu Jesus e era preciso que alguém ficasse no lugar de Judas. O texto vai mostrar até aquilo que aconteceu com Judas, vai dizer que ele se lançou de um local alto, que depois apareceu até as partes internas do corpo de Judas, e aquele terreno que ele adquiriu com o dinheiro que ele tinha recebido por trair Jesus ficou conhecido como Campo de Sangue. E aí o texto continua dizendo que eles precisavam escolher uma pessoa, e aí quem foi escolhido? O texto diz que o escolhido foi alguém chamado Matias. Ali no versículo 16 diz, lançaram sorte sobre eles, e a sorte veio a cair em Matias, que foi associado então aos 12 apóstolos. Então aqui nesse primeiro capítulo nós temos 2 números aqui que São Lucas ele destaca bastante. O número 40, que era o tempo que Jesus estava ainda entre eles, um tempo que durou até a ascensão de Jesus, e também nós temos o número 12 que representa as 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel, que depois elas têm como atualização, elas se cumprem, ela tem a sua plenitude com os 12 apóstolos de Jesus, que são os representantes da igreja. Queridos irmãos e irmãs, esse é o primeiro capítulo
de Atos dos Apóstolos, eu peço que você leia, medite, e amanhã nós vamos continuar com os capítulos 2 e 3. Amanhã nós vamos falar sobre uma das temáticas mais importantes, que é sobre Pentecostes. Este texto que mostra a propagação dos cristãos no mundo, a primeira história da igreja, um texto belíssimo. Leia, medite e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.